Soltando a Língua, um bate-papo com especialistas sobre temas da fonoaudiologia. Olá, sejam bem-vindos ao Soltando a Língua. Eu sou Yasmin de Mello, fonoaudióloga do Colégio Pedro II. Hoje nós estamos recebendo a doutora Flávia Viegas para falar um pouquinho sobre voz do professor. A doutora Flávia Viegas é fonoaudióloga, especialista em voz e motricidade orofacial, mestre em fonoaudiologia e doutora em ciências pela USP. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, é um prazer tê-la conosco. Isso, Yasmin, muito obrigada aí pelo convite. Aí hoje eu vou falar sobre a voz dos professores, que é um tema bastante... Está sempre em moda, né? Porque muitos dos professores acabam tendo um distúrbio de voz por causa de, às vezes, até um mau uso, uma dificuldade de usar a voz por falta de conhecimento, tá bom? Então, eu vou falar sobre a voz do professor. A voz é o principal instrumento de trabalho do professor. Mas, afinal, como é que essa voz é produzida? A produção da voz acontece quando a área do cérebro responsável pelo pensamento envia informações para as áreas motoras, ativando os nervos cranianos que estimularão os músculos da laringe, localizada na região do pescoço. Para que o som seja produzido, primeiro é necessário que ocorra a respiração. No momento que o ar está saindo dos pulmões, a voz é produzida na laringe. Ao sair dos pulmões, o ar encontra as pregas vocais. A passagem do ar pelas pregas vocais produz movimentos ondulatórios que geram o som. Quando estamos apenas respirando, as pregas vocais encontram-se abertas. Durante a produção do som, as pregas vocais se aproximam. O som que foi produzido na laringe será modificado nas estruturas que ele percorre, até chegar na boca. Na boca, a voz será transformada em fala, de acordo com a vogal consoante que queremos falar. Então, aí é uma ideia de como a voz é produzida, lembrando que a voz não é só prega vocal. A partir do momento que ela vai ser produzida, que o som inicial vai ser produzido nas pregas vocais, ele vai ser modificado e articulado. É importante a gente saber disso, porque um problema, às vezes, na articulação, um problema onde eu amplifico a voz, pode sobrecarregar a minha laringe, as minhas pregas vocais, e isso me dá um distúrbio de voz. Então, a qualidade vocal é conhecida popularmente como timbre da voz. O que é o timbre da voz? Uma característica individual do falante. Cada pessoa tem o seu timbre vocal, que é a sua característica única. Mesmo pessoas como eu, que sou gêmea, eu tenho a minha irmã gêmea, tem a voz parecida, mas sempre vão haver diferenças, tá? Voz normal. A voz normal é um conceito assim que é bastante amplo, porque ele vai depender das características anatômicas, psicoemocionais, culturais e vivências. Então, uma pessoa mais alta, a gente vai esperar uma prega vocal maior, uma voz mais grave. Uma pessoa mais baixinha, uma prega vocal menor, uma voz um pouco mais aguda. Se eu tenho uma cavidade oral maior, eu vou ter amplificação de som um pouco mais grave. Se eu tenho uma cavidade oral menor, eu vou ter amplificação de som mais agudo. As características psicoemocionais também. Então, se é a hora que a gente está com medo, a gente vai falar um pouquinho, vai tender a travar um pouquinho. Quando a gente está mais nervoso, a gente fala mais rápido. E aquela pessoa, por exemplo, que é mais autoritária, ela vai tender a falar com um pouco mais de força. Os fatores culturais, gente, depende da cultura que a gente vive. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as diferentes regiões. Então, por exemplo, uma ressonância que a gente chama de faringe, falar mais assim no Nordeste é uma coisa normal. No Rio de Janeiro, é muito assim, é mesmo, não sei o quê. É uma ressonância mais aqui, laringe, faringe, uma ressonância que a gente chama gutural. E outra coisa que interfere também, quais são as nossas vivências, entendeu? Então, a gente foi criado por pessoas que falavam suave, e pessoas falavam com força. E outra coisa também, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o professor
pode influenciar muito a comunicação oral do aluno, tá? Então, se é um professor mais rígido, que fala sempre forte, que grita, a criança pode tender a imitar essa comunicação oral do professor, tá? E o que seria uma disfonia? Disfonia é um distúrbio, fonia de fonação. Então, a disfonia é um distúrbio de voz. Aí, como eu falei, ele pode ser tanto na produção quanto na amplificação, porque a gente viu como a voz é produzida. A voz é produzida não é só em prega vocal, a gente tem ela é produzida na prega vocal e ela é amplificada. Então, aonde eu vibro as cordas vocais é onde eu amplifico. Se eu amplificar errado, eu posso fazer com que minhas pregas vocais funcionem com força. O professor e sua voz. Muitos dos professores não têm essa noção, mas um dos principais recursos de trabalho do professor é a comunicação oral, principalmente através da sua voz, tá? Então, não adianta ele saber a disciplina toda, a matéria toda, saber na ponta da língua, se ele não tiver uma voz para falar, tá? Uma boa comunicação. Porém, a falta de treinamento vocal prévio e um conjunto de condições desfavoráveis do ensino torna um professor um profissional de risco para desenvolver um problema vocal. O professor, ele tem a responsabilidade em transmitir os conhecimentos, na formação cultural dos alunos e no cumprimento dos currículos escolares, tá? Que muitas vezes vai deixar esse professor o quê? A sua voz, o seu problema de voz em segundo plano. Agora a gente vê nas aulas virtuais, os professores estão tendo que dar, por exemplo, a professora da minha filha, eles têm que dar o conteúdo que era dado em 4 horas e meia, eles têm que dar em 2 horas. Então, eles têm que cumprir o currículo escolar. Então, isso aumenta o estresse, aumenta a demanda, aumenta o trabalho, que está todo mundo, porque a professora está trabalhando muito mais em casa durante a pandemia do que se estivesse na escola, na universidade, tá? Então, todos esses fatores contribuem para o professor deixar o seu problema de voz em segundo plano, tá? Porque muito deles, infelizmente, não vai ter a consciência da importância da voz e vai buscar uma ajuda fonoaudiológica somente quando os problemas dificultam bastante ou impedem o exercício da profissão. Quando fica sem voz, quando fica num rouco com um grau mais exacerbado, aí a pessoa vai procurar o fonoaudiólogo, só que o problema é mais grave e o tempo de terapia, muitas das vezes, maior, tá? O professor deve ter em mente o seguinte, que conscientes ou não, através da nossa comunicação oral, a gente vai influenciar outra pessoa e também somos influenciados, tá? Aí fica aí uma coisa para a gente pensar. Se a gente pensar nos nossos mestres, o que a gente pode lembrar? Que forma que eles se comunicavam? A voz era agradável? Ou se tinha aquele que tinha uma voz mais forte, tudo que dava medo na gente, a gente não posso errar nada, que esse professor vai me chamar a atenção. Agora, aquele que tinha uma comunicação um pouco mais suave, de repente, era uma disciplina até mais difícil e os alunos conseguiam levar de forma natural, de forma até boa, porque o professor tinha uma boa comunicação oral. E a gente tem que refletir sobre esse impacto que a qualidade vocal, a comunicação oral do professor vai ter, tá? Aí a gente tem que pensar que como a voz do professor é importante na sala de aula, que a gente pode aproximar ou distanciar o aluno do conteúdo escolar, como eu falei. Às vezes uma disciplina que é difícil, o professor se comunica bem, o aluno consegue levar de forma melhor. Agora, se é uma disciplina relativamente tranquila, o professor tem uma comunicação oral, uma voz mais forte, uma comunicação oral que deixa os alunos mais com medo, então o aluno pode ter até dificuldade de cumprir um currículo escolar, aquela disciplina, por causa da comunicação oral do professor. Imagine um professor rouco, quase sem voz, que ele vai dar um ditado para as crianças de primeiro ano que estão aprendendo a ler e escrever. Para as crianças que têm que, às vezes, ler um texto, ele tem que explicar a matéria em pouco tempo. Às vezes, a comunicação dele, se ele fala rápido, a criança, às vezes, não compreendeu. Então, será que a criança teve uma dificuldade de entender o que foi explicado porque o professor explicou rápido demais? Porque ele usou uma comunicação oral inadequada?
Então, a gente tem que refletir sobre isso, tá? O professor, o que ele necessita? De uma voz que suporte uma intensa demanda vocal, porque ele fala muito, fala o dia todo, várias semanas, várias horas do dia, vários dias na semana e diversas semanas no ano, tá? E a nossa demanda, a demanda vocal do professor, ele vai variar de acordo com o nível de atuação. Então, se é um professor de educação infantil, ele vai ter que usar muito mais inflexões vocais, ele vai ter que cantar, ele vai ter que imitar, por exemplo, um personagem. Ele vai precisar de uma excelente plasticidade vocal, onde ele possa usar a voz dele de diferentes maneiras, tá? Um professor já de ensino fundamental já não precisa ter tanta variação como de educação infantil. E no nível superior ainda mais, a gente não precisa usar diferentes vozes, a gente vai ter que chamar a atenção de acordo, fazer algumas inflexões vocais, ter as pausas articulatórias, as pausas respiratórias no local certo e chamar a atenção para o aluno de acordo com o curso que ele está fazendo, o que é mais importante, tá bom? As características ambientais da sala de aula também vão contar muito. Outra coisa que vai influenciar também vai ser a forma com que esse professor leciona. Ele é o tempo todo só aula expositiva? Ou ele faz uma dinâmica de grupo? Ele pede o aluno para ler? Ele pede o aluno para apresentar o que foi um trabalho que fez em casa? Entendeu? Então, essa dinâmica de grupo também, não ter aula expositiva toda semana, todo dia, mesclar isso vai diminuir a demanda vocal. Tá? E qual é o período do ano letivo? Voz melhor, geralmente, no início do ano letivo, quando vai chegando já para julho, o professor já está quase não aguentando. Chegou no final do ano, então nem se fala. Aí ele melhorou um pouquinho nas férias lá de julho, agosto, voltou com a voz boa, entre aspas, né? E chega no final do ano, ele já está pedindo férias. E quais são as características geralmente apresentadas pelos professores? Eles falam muito, muitos deles gritam, principalmente educação infantil e ensino fundamental, principalmente os anos iniciais. Mantém uma intensidade forte, porque essa intensidade forte que muitas vezes eles controlam a turma com uma intensidade mais forte. Acabam tendo uma tensão no pescoço, que quando eu aumento a intensidade, que quer dizer o quê? Eu aumentei o volume da voz, eu vou levantar a garganta e fechar com força. Uma postura da garganta e do corpo inadequada. Às vezes eles estão todos fazendo essa força, tem que dar conta de uma criança, de outra. Então, isso tudo vai influenciar na comunicação oral. O padrão respiratório, às vezes, é muito aqui, porque geralmente os professores estão ansiosos, eles têm que dar conta de muita coisa em pouco tempo, de muitas crianças, às vezes até escolas particulares estão com 30 crianças, 35 crianças numa turma de ensino fundamental, o que é bastante prejudicial para a voz do professor, né? Usar uma ressonância inadequada, ressonância onde a gente amplifica. Então, às vezes, a pessoa está dando aquela aula e amplificando tudo aqui, ó, está tudo preso. Então, essa voz mais forte amplificou muito aqui, tendência a dar calo nas cordas vocais ou nódulos, tá? Então, se aperta tudo aqui, vai ter dificuldade de projetar essa voz. A voz a gente tem que projetar aqui, ó, no rosto, não apertando a garganta, tá bom? Então, essa falta de projeção vocal, por quê? Porque está tudo apertado. Usa uma frequência muito fininha, aguda, elevada, principalmente no grito. Então, crianças! Tá? E acaba tendo uma fadiga vocal pelo uso, ou fadiga, cansaço vocal pelo uso por muitas horas, de forma inadequada e com uma grande demanda. Quais são os fatores predisponentes para a alteração vocal? Uma falta de preparo vocal adequado. O sonho seria, o ideal seria que todo curso de formação de professores tivesse uma cadeira de voz, um fonoaudiólogo para poder orientar. Tá? Condições insatisfatórias de trabalho. Às vezes, o professor tem que trabalhar numa escola de manhã, na outra à tarde, e às vezes ainda trabalha, às vezes dando aula alguns dias à noite. Às vezes ele não está satisfeito com o que ele trabalha, ele tem que pegar fora agora da pandemia, né, gente? Ele tem que pegar um ônibus para ir para um trabalho, ele sai, às vezes ele não consegue nem almoçar para ir para outro trabalho. Tá?
Outra coisa também, características da sala de aula. Uma acústica inadequada, às vezes é uma sala que é perto do pátio, onde ele tem que falar. As antigas salas dos CIEPs, que não tinha uma parede até a parte de cima. Então, ele ouvia a própria voz, ouvia as crianças, tinha que competir com a voz dele com a das crianças e com o professor que está do lado. Sala com grandes números de alunos, a gente vê escola municipal, federal e também as escolas particulares estão nesse nível, tá? Poeira, giz, algumas escolas mais do interior ainda apresentam quadro de giz. A maioria hoje não, quadro branco, mas ainda tem algumas que apresentam quadro de giz. Uso excessivo da voz, usa muito, grande carga horária e o estresse. Geralmente, chega no final do dia, o professor já está estressado. Os fatores ambientais que podem prejudicar a voz do professor. O ruído do ambiente. Então, como eu falei, competir com a voz vai dar um resultado o quê? Uma voz mais forte. Se os alunos estão fazendo barulho, o professor tende a fazer o quê? Tende a falar mais forte, para que os alunos escutem, tendem a gritar. Às vezes ele está numa sala de aula que não tem uma limpeza adequada. Às vezes está com sujeira, está com poeira. E se o professor é alérgico, então ele vai estar toda hora coçando o nariz dele, ele vai estar toda hora espirrando. Tá? Se em escolas do interior, quadro de giz e apagador, que é terrível, então assim, vamos dizer, ainda é um quadro de giz. O que a gente orienta? Não apague com o apagador, apague com o pano. A disposição da sala de aula, por exemplo, a pessoa naquele ano está dando aula numa sala que é próxima ao pátio, competição sonora maior. As salas com divisórias incompletas, que nem eram os CIEPs antigamente, o tamanho da classe. O tamanho da classe fala muito para o professor. Sobre esses fatores ambientais que vão prejudicar a voz do professor. Continuando. A disposição das carteiras. Se a gente puder ter um espaço para circulação, onde tem o aproveitamento da acústica da sala e propagação da voz. O que o professor tem que fazer? Ele tem que andar pela sala. Porque senão o aluno que está lá na frente, ele está ouvindo bem. Se o professor não projeta bem, o aluno lá de trás, de repente, não está escutando muito bem. Professora, pode repetir? Aí, a professora vai fazer o quê? Se ela não andou pela sala de aula, ela vai começar a usar uma voz mais forte, falar mais, popularmente, mais alto, que a gente chama, na fonoaudiologia, mais forte, para que os alunos possam ouvir, tá? Se tem poeira, mofo, poluição, isso tudo vai favorecer a irritação das vias aéreas superiores. E ar-condicionado, gente, a gente consegue viver no Rio de Janeiro sem ar-condicionado, cidade muito quente? Então, ele vai ressecar toda a mucosa do nosso trato respiratório se a gente permanecer por muitas horas. Não tem como, Flávia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai beber água, tá? Então, a gente vai dar aula e bebendo água. Beber água de que forma? Em goles. Não adianta chegar e eu beber a garrafa inteira. Eu tenho que ir bebendo em goles. Vou botar um soro para hidratar o meu nariz. Então, falei um pouco, eu hidrato o meu nariz para ajudar a diminuir esse ressecamento. E fatores orgânicos que podem prejudicar a voz do professor. Por exemplo, se o professor é alérgico, então assim, o professor que é alérgico, gente, ele tem que fazer um tratamento médico. Porque se ele não fizer, ele vai prejudicar a comunicação dele. Então, ele está sempre entupido. Então, a voz dele, se ele está sempre entupido, a voz dele não vai ter projeção. Não tendo projeção, ele vai aumentar o quê? O volume de voz, vai falar um pouco mais forte. Tá? Manifestações otorrinolaringológicas. O professor tem rinite, laringite, faringite, todas as ites, amidalite. Se ele respira pela boca, isso tudo vai prejudicar. Se ele tem um pólipo no nariz, se ele tem problema de audição, se ele tem um problema nas cordas vocais, por exemplo, um calo. Então, isso tudo, gente, são fatores orgânicos que vão prejudicar a voz do professor. Então, isso tudo tem que fazer um tratamento em conjunto. Não adianta tratar só com fonoaudiólogo. E se ele tem presença de refluxo, tá? O refluxo é aquele que a gente sente que a comida está voltando, a pessoa está com problema no estômago e no esôfago, a comida está voltando. E quando ela sobe mais aqui, ela banha as cordas vocais, é chamado o refluxo gastroesofágico. Quando ele é alto, ele é chamado de laringofaríngeo. Então, às vezes, a pessoa tem que fazer um tratamento com um alergista, com o otorrino e, às vezes, também com o gastro, tá? Então, sinais de alteração na voz do professor.
a voz mais grossa que o início da profissão. Então, se a voz está mais grossa, pode ser que eu tenha o quê? Um inchaço, um edema de prega vocal de tanto usar a voz. Se eu tenho pigarros constantes, toda hora a pessoa está com um bichinho do ran-ran, só que ela não é fumante, ela não tem nenhum problema alérgico e tudo, pode ser por esforço de voz. Se está sempre tossindo e não tem secreção, aquela tosse seca, pode ser que ela esteja com uma patologia, uma doença nas cordas vocais, por exemplo, um calo, um pólipo, e toda hora ela fica raspando a garganta. Se a voz está sempre seca, a garganta está sempre seca, pode ser um sinal que ela não está bebendo água. Se ela tem uma dor, ou às vezes nenhuma dor, só um desconforto, um incômodo assim, na área do pescoço, sinal também que a pessoa pode estar fazendo esforço da voz, que essa laringe está levantada e fechando com força. A sensação da fadiga vocal, aquele cansaço, a pessoa falou, aí chega no final do dia, ela está cansada. O enfraquecimento ou perda da voz no final do dia. Sempre que a voz falhar e perdeu a voz, sempre já me fala de um quadro pior, um quadro com uma evolução maior. Então, assim, vamos tentar nunca deixar chegar neste nível. Continuando. A voz mais rouca na sexta-feira e de melhor qualidade após o descanso. Então, o professor usou a voz segunda, terça, quarta, quinta, na sexta ele já está ficando quase sem voz. Ele descansou sábado e domingo, aí a voz dele melhorou. Então, assim, isso mesmo que não seja um sintoma para o professor, já é um sinal. Quebrou a voz, falhou a voz, ele está explicando uma coisa, eu vou explicar sobre os músculos da laringe e a voz quebrou, falhou de repente. Então, assim, já é um sinal, voz falhou. Voz mais rouca já são sinais que a pessoa está tendo uma alteração de voz. Se eu tenho uma voz rouca por vários dias, qual é o limite? O limite são 15 dias. No máximo 15 dias, a pessoa, 15 dias, se não é um resfriado, não é uma alergia, não passou a rouquidão, gente, isso é o limite máximo. O ideal é que procure antes. Tem que procurar um médico otorrinolaringologista, tá bom? Médico otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico se tem alguma patologia laríngea, se precisa de algum tratamento em nariz, tudo. Dificuldade na flexibilidade vocal. Por exemplo, os professores de educação infantil, alguns até do ensino fundamental, às vezes os anos iniciais, uma dificuldade de cantar ou em modular a voz. Então, às vezes está cantando, quando vai para o agudo, a voz falha. Aí não consegue atingir agudo, principalmente, às vezes vai para o grave, a voz fica mais rouca, isso também é um sinal. Dificuldade na intensidade da voz, tá? Então, se a pessoa está usando a voz muito forte, chega uma hora que a musculatura está tão estressada, trabalhou demais, que ele não consegue mais produzir uma voz forte. Então, se ele vai tentar falar mais forte ou até gritar, a voz dele não vai, tá? E quanto, o número de sintomas pode ser indicativo da gravidade do desgaste vocais. Maior número de sintomas ou sinais que a pessoa apresenta, disso tudo aqui que eu falei, pode ter um problema de voz mais grave. Tá? O professor necessita de uma boa plasticidade vocal, que é isso? Essa capacidade, habilidade de realizar diferentes ajustes motores no trato vocal para o exercício da profissão. Tem momentos que a gente vai tender a falar um pouquinho mais agudo, tem momentos que a gente vai tender a falar um pouquinho mais grave, que isso faz parte da nossa inflexão. As inflexões vocais a gente tem que usar, porque o professor não pode usar essa voz muito reta, senão os alunos vão dormir. Ele tem que ter essa variação da melodia da voz, tá? E se a voz não estiver adaptada à exigência vocal, ela pode dar um desconforto e dar um problema de voz, tá? A plasticidade, essa capacidade, a habilidade de fazer diferentes ajustes, ela pode ser adquirida ou maximizada com o meio do trabalho vocal bem orientado. E a gente lembrar que uma voz bem trabalhada, ela vai suportar de forma adequada a demanda vocal sem apresentar problemas. Tá? E agora eu vou passar algumas orientações e falar sobre a atuação fonoaudiológica. Tá? Algumas orientações para ajudar a voz do professor. Identificar os ruídos ambientes para minimizar, modificar ou aprender a conviver com ele. O ideal seria que a gente conseguisse modificar,
ou no máximo minimizar. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Então, assim, se o professor vai dar aula aquele ano numa sala que é ao lado do pátio, e toda hora tem uma turma lá no recreio, ele não vai conseguir modificar aquilo. Então, ele vai ter que aprender a conviver. Ele vai ter que fazer um treinamento vocal, onde ele tem que manter o volume de voz dele, tem que manter a voz dele no mesmo volume, tanto quando tiver ruído externo, quando a turma estiver mais calma. Isso é um treinamento que a gente faz, tá? Fechar as portas e janelas que estiverem voltadas para pátios ou corredores barulhentos. Hoje a maioria das escolas tem ar-condicionado, então a gente consegue fazer isso. Reduzir, por exemplo, quando é ventilador, reduzir a rotação do ventilador no dia que estiver mais fresco, ou então aumentar o volume do microfone. Aproveitando de falar em microfone, eu trouxe um microfone aqui para a gente ver. O que o professor pode usar, gente? O microfone é um microfone chamado de professor, esse microfone simples mesmo. Então, o que aqui onde tem, por exemplo, a maioria deles é assim. Eu vou prender ele aqui atrás ou no cinto, ou posso fazer tipo como se fosse uma alça de bolsa. Aqui eu vou mexer no volume dele. Então, como eu vou fazer? Como o professor deve fazer? Ele não deve aumentar o volume da voz dele, ele aumenta o volume do microfone, a hora que tiver maior ruído. Usou o microfone, como tem que ser feito o microfone? Não pode ser uma coisa que muitas das pessoas, dos professores usam errado, é aqui, é em frente à boca, não pode ser em frente à boca. Porque quando eu falo fonemas explosivos, vai o quê? Vai aumentar muito a minha respiração e o aluno vai escutar aquela explosão do som. Eu tenho que botar ele assim, em torno de 45 graus, ó, ele está um pouquinho virado para cá e discretamente para baixo aqui da minha boca, tá? Então, aqui, ó, eu estou numa postura adequada. Ele não está em frente à minha boca totalmente, ele está discretamente virado para baixo e ele não está aqui colado na minha boca, tá bom? Então, é assim que a gente deve usar o microfone e vai ajustar o volume de acordo com a demanda que eu vou ter. Procure controlar os ruídos de conversa dos alunos sem gritar. Estão chamando, vamos lá, pessoal. Alguns professores batem palma, alguma outra coisa, vamos lá. Ou então, gente, cala a boca. Cala a boca. A professora não vai falar. Ou tem alguns professores que falam, matéria dada. Entendeu? Depende do nível, se é criança, se é adulto. Eu, quando tenho meus alunos lá, eu sou professora da área de voz. Eu não vou fazer competição sonora com vocês. Então, quando vocês pararem de falar, eu posso continuar dando aula. Tá? Mudança na disposição do mobiliário. Então, gente, se a gente conseguir colocar, por exemplo, as carteiras um pouco mais próximas, se é que nem a sala da faculdade que é grande, a gente puder botar as carteiras mais próximas do professor, onde tem o espaço para ele poder andar durante a aula. Outra coisa, pedir os alunos para sentar mais próximo do professor, para que ele não tenha que ficar projetando a voz dele muito lá para o fundo, que se sentam 3, 4 alunos na frente, uns lá atrás, uns no meio da sala, outros lá atrás, então o professor vai ter que ficar projetando ou, às vezes, aumentando o volume de voz dele quando ele não sabe projetar sem necessidade, tá bom? Uma dica importante, procure ouvir a sua voz com atenção. Como é que é essa voz, gente? Hoje em dia é recurso, a gente grava no Zoom, grava no WhatsApp, grava a voz, grava falando, dando aula, para ver se essa voz está fraca, está forte. Será que essa voz está agradável para os meus alunos? Eles que vão receber essa mensagem todos os dias? Se a minha voz está inspirando uma gentileza, ou se é uma voz do jeito de eu falar, que eu estou falando mais agressivo, que eu estou intimidando meus alunos, ela está adequada ao ambiente ou não? Aí a gente vê muitos dos professores que estão dando aulas virtuais. Alguns já voltaram até para a sala de aula, mas os que estão dando aula virtual, gente, eles transferiram aquele volume de voz que ele dava na sala de aula e transferiu para a casa dele. Então, muitas das vezes, eles estão falando forte com a laringe elevada e apenas para o computador. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Então, uma dica, grave sua voz, grave no Zoom, no Google Meet e tudo, e assista a sua aula. Tá? Não falar com a cabeça inclinada, tá, gente? Tem gente que tem mania de falar assim, ó, tá virando a cabeça, quando eu viro a cabeça, uma prega vocal tá em cima e a outra tá embaixo, em vez de elas fecharem assim, ó, elas estão fechando assim.
vai gerar tensão e vai dificultar a minha projeção da minha voz. Nossos gestos devem acompanhar o discurso. Então, vê que eu estou falando aqui, eu estou dando aula, eu estou fazendo gestos. Eu não posso ser aquela pessoa totalmente aqui assim, engessada, dura, parece que eu estou, que eu decorei aquilo tudo que eu vou falar e eu tenho que falar rápido. Não. Os gestos vão ajudar a nossa comunicação. O ideal é a gente mesclar aulas expositivas com atividades em grupo. Por quê? Para a gente também ter um descanso na nossa voz. Nisso, o aluno participou, vai acontecer o quê? Sua aula vai render mais e vai fazer com que os alunos fiquem mais atentos, tá bom? Uso inadequado do microfone, eu já falei como usar o microfone, e hidratação. 2 litros de água é o ideal que a gente beba, tá? Mas é assim, em temperatura ambiente, em goles. Ó, eu tô com a minha garrafinha aqui, tá em temperatura ambiente, vê que toda hora eu tô bebendo um gole, ó. Eu cheguei e bebi a garrafa toda de uma vez. Tá? Algumas orientações específicas para algumas carreiras. Por exemplo, o professor de química, ele tem que ter cuidado ao manipular substâncias químicas, se tem fumaça química, que pode ter uma irritação do trato vocal. Aquele professor de biologia, de anatomia, cuidado com o formol, que ele usa, todo mundo, ó, lá fez fonoaudiologia, vai passar por anatomia, o pessoal da saúde vai passar por anatomia. Às vezes aquele cheiro forte de formol, o aluno vai ficar ali durante a aula, mas o professor que tem que dar aula em várias turmas, então às vezes ele vai ter que fazer um tratamento otorrinolaringológico e às vezes com alergista para ele poder suportar o formol, tá? O professor de botânica, se tiver pólen das peças, se não estão bem acondicionadas. Outra coisa bastante comum, o professor de educação física. O professor de educação física geralmente tem aquela voz mais forte, ele compete porque ele dá aula em quadra, ele dá aula em academia. E outra coisa que o professor de educação física, por não ter a orientação, ele faz bom. Ele faz exercício falando. O ideal é que não faça. Que quando eu faço algum exercício físico, por exemplo, uma musculação, eu estou levantando peso, até fazendo ginástica localizada, até levantando peso, eu vou usar a função esfintérica da laringe de fechar. Eu devo usar durante a deglutição para a comida não ir para o lugar errado. Então, ele usa essa função onde ele deveria falar. De educação infantil, tá? Educação infantil e ensino fundamental também, gente. Ruído ambiente, criança falando, gritando, o recreio, proximidade do pátio. Então, assim, evitar abuso vocal, tentando sobrepor o ruído. Tá muito barulho, gente? Não fala, não grita. Aumenta, às vezes, um pouquinho o volume do microfone, pede, pessoal, vamos acalmar, vamos lá, o professor vai ficar sem voz, vamos lá, conversa com a turma. Tá? E ele deve fazer ajustes vocais ao contar histórias. Então, como eu falei, a flexibilidade, ele tem que ir mais para o grave, mais para o agudo, melodia na voz, tá? E tomar cuidado também quando ele for imitar uma voz de uma bruxa, uma voz, às vezes, de uma princesa. Então, o ideal é que ele tenha um treinamento. E cantar cantigas e as músicas. Então, ele treina, gente, mas tem que treinar, fala assim, ó, treina, se automonitore. Grave você cantando a música. Tá? E a atuação fonoaudiológica, gente. Exame otorrinolaringológico das cordas vocais é imprescindível. Tem que ter. O que a gente orienta? Enquanto profissional da área de voz, a gente orienta. A pessoa tem que fazer um exame das cordas vocais, das pregas vocais. O ideal seria fazer a cada 6 meses, a cada semestre fazer. Não dá. Pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. O ideal seria a cada 6 meses. Com queixa ou sem queixa. Minha voz não falha, minha voz não tem nenhum problema. Mas veja como está. Pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, para ver como é que está. Porque assim, se todo mundo tivesse essa orientação, não ia chegar na clínica fonoaudiológica vários problemas bem mais graves. Poderiam ser resolvidos, às vezes, com o exame e um tratamento mais curto. O fonoaudiólogo vai avaliar o professor, às vezes no consultório, ou, por exemplo, numa clínica, no local onde ele trabalha, e se fosse possível, todos os fonoaudiólogos deveriam avaliar na escola, mas nem sempre isso é possível. Então, o que a gente orienta? Grave uma aula sua e me mande.
Senão, agora as aulas virtuais são fáceis, mas se não na escola, põe o celular lá para gravar você dando aula, para eu ver como é que está a sua conduta vocal. A terapia vocal é individualizada e adaptada à realidade das circunstâncias, assim. O melhor tipo de terapia, assim, é individualizada. Avaliou a pessoa, vai ver, viu o exame otorrinolaringológico e vai prescrever os exercícios, tá? E a gente tem um outro tipo de trabalho que são oficinas vocais, que vão ser orientações gerais. Geralmente é dado para quem não tem problema de voz, tá? Mas para não desenvolver. Mas quando precisa ter um tratamento, o ideal é que seja uma terapia com cada pessoa. E a terapia de voz individualizada, não é, por exemplo, o professor A tem nódulos vocais, o professor B tem nódulos vocais, mas as terapias são diferentes, os focos são diferentes, tá bom? Noções de higiene vocal é o quê? Isso não gritar, coisas que eu já falei, aquelas orientações, não gritar, quando tiver ar-condicionado, beber água, tá bom? Não fazer competição sonora. Aquecer a voz, fazer exercício, por exemplo, a gente pode fazer um aquecimento de voz, a gente pode ir do grosso para o fino, do grave para o agudo, do agudo para o grave, é um desaquecimento. Tá? Isso é só um exemplo, mas o ideal é que a gente faça com um profissional habilitado. E outra coisa bastante importante, gente, para o fonoaudiólogo, assim, não adianta fazer uma terapia fonoaudiológica onde sejam feitos somente exercícios. Exercícios musculares vão ajudar bastante, só que é uma parte da terapia. Se o professor não mudar o comportamento vocal dele, ele vai melhorar parcialmente. Ele fez os exercícios para a musculatura ficar mais forte, para fechar uma fenda, para regredir um nódulo, mas se ele continuar falando forte, gritando, ele saiu da terapia, gente, parou de fazer exercício, ele vai ter tudo de novo. Então, o tratamento, exercícios, orientações vocais e mudança de comportamento, que é a parte mais importante para a gente ter sucesso terapêutico. Tá? Quais são as principais alterações vocais e as patologias da voz? Fadiga vocal por um uso inadequado. Então, aquela pessoa que está já no final do dia, começando a ficar cansada, porque deu aula, porque falou, o ideal já que procure uma orientação vocal. Faça um exame otorrinolaringológico chamado videolaringoscopia ou, melhor ainda, videoestroboscopia, tá? Da laringe, para poder ver se tem algum problema, se já está abrindo uma fenda, que é um espaço onde vai passar ar, que não vira voz. Então, no final do dia, a pessoa vai ficar com essa voz. Tá? A síndrome da tensão musculoesquelética é tensão aqui tudo no pescoço. Então, eu posso estar usando uma musculatura de fora da garganta, onde eu deveria usar só para levantar, abaixar e chegar para frente e para trás. Não, se dentro não está fechando a garganta, não está fechando as cordas vocais, não estão cumprindo o papel adequado, então eu começo a apertar tudo o pescoço e começo a ter uma voz assim, por esforço vocal. Nódulos vocais, gente, é o famoso calo nas cordas vocais. Lembrando que calo nas cordas vocais não significa câncer, tá? Calo vem, nódulo de corda vocal vem de esforço de voz. Ele vem associado no mau uso, o abuso, e a rouquidão dele vai ser em grau variável. Se eu tenho um nódulo maior, eu vou estar mais rouca. Se eu tenho um nódulo menor, eu vou estar um pouquinho menos rouca. Se a minha voz quebra, se a voz quebra, vai ser sempre um sinal pior. A voz quebrou, está pior. Pólipos. Pólipos é uma combinação de fatores. Mau uso da voz, a pessoa pode fumar, contato com uma substância às vezes irritante, por exemplo, professores de química, e pode ser assim, é uma rouquidão constante, acentuada, a voz quebra, tem fadiga de voz, cansaço, mas o pólipo pode ser uma coisa principalmente nos homens, é mais comum nos homens. E pode ser um evento único. Então, é aquela pessoa que sempre usou mal a voz, que faz esforço e o professor foi lá para o Maracanã ver o jogo do Flamengo. Então, ele começou a gritar. Então, ele gritou, ele entrou no Maracanã sem pólipo, ele saiu com pólipo, que é uma lesão basicamente cirúrgica. Então, tome cuidado. Fazer esforço de voz é muito prejudicial para a voz. E se a pessoa tiver esses outros fatores, ela pode sair com pólipo de prega vocal, entrou e no mesmo dia ela pode desenvolver uma lesão cirúrgica. Tá? Outro tipo que é um pouquinho menos comum, mas que pode aparecer,
é o chamado edema de Heinke, que é o quê? A associação do esforço de voz com fumo. Então, a pessoa que fuma pode ter esse inchaço na prega vocal. Então, a prega vocal começa a ficar gordinha, ela pode ficar tão gorda, tão inchada, que pode prejudicar até a respiração, tá? E a mulher, às vezes, é aquela voz mulher, que é voz de cigarro, parece uma voz que é confundida com homem. Aquela voz abafada, e pode estar sempre pigarreando. Por quê? Porque a prega vocal está muito inchada. Tá bom? Então, o ideal também é não fumar. É fácil? Não. Mas existem uns programas de tabagismo, até nos postos de saúde e tudo, e o que a gente orienta? Fazer um tratamento para parar de fumar e aos pouquinhos também e ter na consciência. Se fuma 10 cigarros por dia, tenta na próxima semana fumar 9, na outra 8, e assim é diminuindo, tá? Mas a pessoa geralmente vai precisar de um tratamento para ajudar a parar de fumar. E outro também grupo de patologias de doenças na laringe é um problema que existe que a pessoa tem de nascimento, que é chamado alteração estrutural mínima, como se fosse um pequeno defeito, principalmente nas cordas vocais. Então, a pessoa nasceu com aquele problema. Só que, às vezes, ela pode não ter nenhuma queixa. Ela vai ter uma queixa quando ela começou a dar aula, tem maior demanda vocal. Outros vão falar, não, eu fui rouco, tenho essa voz rouquinha desde que eu nasci, esse arranhadinho na voz. É um problema de nascença, tá? Posso estar rouco, posso estar o áspero, que é uma voz mais seca, posso ter ar na minha voz, posso estar cansado, dependendo do tipo que tem. Então, muitos professores têm, só não sabem porque não fazem exame das pregas vocais. Tá bom? Então, às vezes, a pessoa está com um sinal, às vezes não tem um sintoma, mas que a gente vai ver é uma alteração que ela tem na prega vocal de nascimento, que outras pessoas da família podem ter também. E outra coisa também importante, que a gente não pode esquecer, que o professor é um modelo de comunicação para as crianças, tá? Para os alunos dele, em qualquer faixa etária. E vão pensar nas crianças. Crianças podem ter distúrbios de voz. Não é tão incomum criança ter distúrbio de voz. Pensar a criança fala errado, tem problema de fala, beleza. Mas pode ser rouca, a criança pode ter um problema de voz. Por quê? Vamos pensar que esse professor, professor, você pode estar sendo um modelo de comunicação ineficiente. Por quê? A criança é produto do meio que ela vive. Então, se na escola o professor fala forte, o professor grita, e na família também, essa criança vai ter a conduta vocal dela o quê? Ela vai gritar, ela vai falar forte, ela não vai falar suave. Por quê? Ela aprende o que ela vive. Então, prestem atenção no modelo vocal que vocês estão passando. Então, fala forte, grita, brincadeira de luta. Meninos têm são candidatos a terem nódulos vocais, porque geralmente brincam de lutas. Imitam super-heróis, tá? Isso tudo pode contribuir para o desenvolvimento do distúrbio de voz na criança, tá? Então, lembra, aqui tem a foto, o professor está gritando, está dando aula, chamando a atenção, a criança vai responder com o quê? Um grito. E a gente lembra que a patologia mais comum na criança são os calos nas cordas vocais, que são os nódulos. E qual é a faixa mais comum? Entre 5 a 10 anos. Então, se você dá aula para essa faixa etária, preste bastante atenção. Se essa criança grita, o professor também é modelo de comunicação e ele também é um modelo de orientação. Então, crianças de um grito podem ter, a garganta pode doer. A gente fala assim, está gritando, está doendo até a minha garganta. Então, professor, você é um modelo de comunicação, então tem uma comunicação adequada e você oriente os seus alunos, tá? Então, essas daqui foram as orientações que eu pude passar para vocês, falar um pouco sobre a voz do professor, que é um grande campo de trabalho, que muitos dos professores, assim, se tivessem consciência de como a voz é produzida e de o que esforço de voz pode causar, o número de problemas pode causar, eu acho que não usariam a voz com tanta força, tá bom? Um abraço e muito obrigado à equipe de fonoaudiologia do Pedro II, em especial a Yasmin de Mello, tá bom? Um abraço. Em nome da equipe de fonoaudiologia do Pedro II, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu fui estagiária da Flávia há 20 anos atrás, quando eu estava na época de graduação. Então, sinta-se convidada para, quando isso tudo passar, a nossa vida normalizar, você conhecer o trabalho que a gente faz no colégio. Tá, Flávia? Muito obrigada. Com certeza. Tá bom. Um abraço, obrigada. Tchau. E assim finalizamos mais um Soltando a Língua, um projeto da equipe de fonoaudiologia do Colégio Pedro II. Até o próximo vídeo.